Haddad. Vamos falar rapidinho sobre a Quest, a pesquisa divulgada nessa quinta-feira, que mostra intenções de voto, já prevendo lá o cenário de 2026. Tarcísio, Michele e Marçal são os preferidos para a vaga de Jair Bolsonaro. O presidente Lula venceria todos os candidatos da direita. Ele aparece tecnicamente empatado com Jair Bolsonaro no limite da margem de erro, mas numericamente à frente. Tarcísio é derrotado, a Michele Bolsonaro é derrotada, Pablo Marçal derrotado, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, segundo números da Quest. Ô, Couto, e esses dados? O Tarcísio, apesar de derrotado, aparece como um dos mais bem ali na disputa, caso o Bolsonaro permaneça inelegível, como deve ficar. Diego, você vê como é que é a vida, né? Ontem saíram os números mostrando que a avaliação do governo Lula é péssima e está cada vez pior, né? E hoje o mesmo Instituto Quest divulga essa pesquisa em que o Lula derrota todos os adversários da direita no segundo turno em 2026. É difícil a gente entender a cabeça do eleitor brasileiro, né? O Lula com a rejeição muito alta, né? O que a pesquisa mostra mesmo é que o Bolsonaro está atrapalhando muito a vida da direita, né? Enquanto ele está em campanha, mesmo sendo inelegível, ele evita o crescimento de outras candidaturas, composições entre a direita e a extrema-direita, né? Ele acaba se transformando num grande cabo eleitoral para o Lula, né? Mais do que para a direita, ele acaba ajudando o Lula nisso. Realmente é difícil você entender como é que, de um lado, a rejeição do Lula e do governo é tão grande, e, de outro lado, o Lula ganha do Bolsonaro e dos outros 7 pré-candidatos da direita. Agora, o que eu não entendo é por que, que um candidato que é inelegível, pré-candidato inelegível, é colocado na pesquisa. Eu acho que o erro começa por aí, não tem cabimento. Ele não pode ser candidato até 2030, ponto. A não ser que a justiça um dia, o PL consiga, né, na Câmara, mudar as coisas que eles estão tentando fazer isso agora para salvar o Bolsonaro, né? Mas hoje, na realidade, hoje não tem sentido. Ele não pode ser candidato, como é que ele está na lista de pré-candidatos da pesquisa? É esquisito, né? Isso só prejudica a direita. Ô, Andresa, e esses números que a Quest mostra, a pesquisa Quest foi encomendada pela Genial Investimentos. Esses dados, né, já projetando 2026. Eu não sei, viu, Couto, se não é na espontânea que o Bolsonaro aparece. A gente precisaria checar, porque daí ele não teria sido testado, né? Com relação à pesquisa, me chama a atenção o fato de que a direita tem um número grande de candidatos. Então, nesse cenário em que o Lula, né, aparece liderando aí as pesquisas, se a direita não se dividir, e é isso que quem faz pesquisa tem dito, a direita tem grande chance de ganhar a eleição. E a própria esquerda, né, os maiores formuladores aí da esquerda, o próprio ex-ministro José Dirceu, né, que é alguém com uma visão ali de águia com relação à política, tem chamado atenção para isso. O Lula continua perdendo votos ali na região Nordeste, né, que é um local em que ele sempre foi, né, sempre liderou e sempre ajudou a eleger. O Lula, ele ainda tem a maioria dos votos, está perdendo, o que a gente não viu ocorrer, né, nos últimos anos. E aí você ter o Tarcísio, a Michele Bolsonaro e o Pablo Marçal que também está inelegível, mas ainda cabe recurso para o TSE. São 3 candidatos, então se 2 não estiverem, isso vai certamente, esses votos não vão para a esquerda, esses votos vão para a direita. Então, eles têm um número muito maior, porque o Lula também não larga o osso, não preparou ninguém da esquerda para poder assumir esse papel, caso ele não queira disputar. Esses dias a Janja, né, que é a vice-primeira presidente do país, não é nem primeira-dama, a vice-primeira presidente do país, disse que o Lula está muito bem de saúde, estando bem de saúde ele vai disputar a reeleição, então isso também impede com qualquer outro movimento da esquerda para poder ter alguém ali no banco de reservas, caso o Lula não venha a ser candidato. Então, na minha avaliação, é preciso ver com cautela, mais do que o resultado final ali, né, do Lula na frente, tem outras coisas aí que essa pesquisa está indicando
e isso vai andando em conjunto ali, para e passo, com a popularidade do governo. O governo não conseguiu recuperar a popularidade, não conseguiu ter liderança dentro do Congresso Nacional. Essa retaliação ao Trump que a gente viu não tem a ver com a força do governo brasileiro, tem a ver com o Congresso ali, né, que tem suas expectativas contrariadas. O Congresso tem várias bancadas ali, do agro, né, a bancada da indústria, e que tem relações aí de comércio com os Estados Unidos, então eles reagiram por isso, não foi por um envolvimento do governo brasileiro. Então o governo tem muitas coisas a resolver, e já se mostrou, né, já se comprovou que não é só a troca ali na comunicação que vai fazer com que o governo consiga recuperar sua popularidade, porque o ministro Sidônio até agora, né, não é com um boné que ele conseguiu resolver a popularidade do presidente Lula. Pois é, Sem vamos. dúvida. Só completar um pouco o que a Andressa falou, Aham. da mesma forma que tem candidatos demais pela direita, né, ao todos entraram 8 nessa pesquisa, tem de menos do lado da esquerda, né? Na verdade, só tem o Lula, né? Até agora não apareceu mais ninguém, né? E agora, eu acho que tem um dado importante nessa pesquisa, o crescimento do Tarcísio. O Tarcísio se descolou dos demais. Eu acho que todos os outros são figurantes, eles não vão chegar até a cabine eleitoral, não vão estar na disputa em outubro do ano que vem, né? E do lado da esquerda, tudo depende da saúde do Lula, né? Que foi o que ele falou no encontro com os senadores que teve anteontem, na casa do Davi Alcolumbre, né? Que se a saúde permitir, ele vai ser candidato, porque a saúde dele está muito boa, né? Então, tudo leva a crer que, nas atuais condições de tempo e temperatura, nós vamos ter uma disputa em 2026 entre o Lula, o petismo, e, mais uma vez, o bolsonarismo do outro lado, com o Tarcísio de Freitas. Na verdade, é uma disputa entre o antilulismo e o antibolsonarismo. Acho que a eleição caminha para isso. Perfeito. Vamos